Oiê, tudo bom? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Com certeza que vocês estão morrendo de saudade, loucos para voltar para a rotina, né? Eu também estou com saudade de vocês. Então, hoje a gente vai assistir uma aula gravada. Vocês já viram um pedacinho do vídeo, né, que fala um pouquinho sobre sólidos geométricos. E aí, o que você achou do vídeo? Gostou? Olha só, você conseguiria me dizer, a gente acabou de assistir um vídeo sobre sólidos geométricos, vamos falar um pouquinho mais sobre esse conteúdo? Você conseguiria me dizer, já depois de tudo que você viu, você conseguiu formar um conceito sobre o que é um sólido geométrico? Sim? Então vamos lá. Olha só, se você ainda não conseguiu formar um conceito, agora é a hora, tá? Olha só, aqui a gente tem vários sólidos. Aqui eu tenho cones, eu tenho prismas, eu tenho aqui um paralelepípedo, aqui a gente tem um cilindro, então aqui eu tenho vários sólidos geométricos. E aí? O que é um sólido geométrico? São objetos tridimensionais que possuem largura, altura e comprimento. Então a gente tem objetos planos, pensa num objeto plano. Olha o seu caderno, olha a folha do seu caderno. A folha do seu caderno ela é plana, ela é retangular. Agora, quando você olhar o seu estojo, quando você olhar o seu estojo, ele tem o quê? Ele tem uma largura, ele tem uma altura, ele tem um comprimento. Então, eu tenho um objeto tridimensional, não mais plano, não mais visto. Os objetos planos, pessoal, da onde a gente enxergar esse objeto, da onde a gente for visualizar esse objeto, você vai ver sempre, pensa na folha do seu caderno, um retângulo. Se você olhar de um lado, de cima, de baixo, você sempre vai ver um retângulo. Os objetos tridimensionais, não. Dependendo da onde você estiver, você vê uma forma geométrica diferente. Vamos ver exemplos do nosso dia a dia? Olha só, quantos exemplos a gente tem no dia a dia. Um extintor de incêndio, um funil, a gente tem aquele chapeuzinho de aniversário, os dados, uma bola. Aqui, pessoal, todos esses objetos que a gente se depara aí no nosso dia a dia e nem percebe que a gente está necessariamente trabalhando com a matemática. Aqui a gente vai colocar agora alguns elementos que são importantíssimos para a gente poder entender o que é um sólido geométrico. Eu tenho face, eu tenho aresta, vértice, e aqui a gente tem um sólido. Olha só, aqui, pessoal, eu vou ter os vértices. Os vértices é exatamente onde as arestas se encontram, né? Então, eu vou ter duas retas, quando elas se encontrarem, como eu tenho sólido geométrico, eu vou ter três segmentos de reta, e eles vão se encontrar em um vértice. A face, ó, aqui eu tenho uma face, aqui eu tenho uma face superior, aqui a gente vai ter uma outra face lateral, aqui a gente tem uma face inferior, que é a nossa base. Então, a gente tem várias faces em um sólido geométrico. E aqui a gente tem as arestas. As arestas são segmentos de reta. Lembra o que é um segmento de reta? É um pedaço, é uma parte de uma reta. Então, as arestas, eu tenho aqui segmentos de reta que formam o nosso sólido geométrico. Sólidos geométricos, eles se dividem em dois grandes grupos, os poliedros e os corpos redondos. Olha os corpos redondos, vamos ver algumas imagens. Aqui eu tenho um cone, aqui eu tenho um cone, aqui a gente tem um cilindro, aqui a gente tem uma esfera. E a gente tem os poliedros. Esse grupo se divide em dois grandes grupos, são os prismas e as pirâmides. Vamos ver os desenhos? Ó, aqui eu tenho um prisma e aqui eu tenho uma pirâmide. Vamos estudar um pouquinho mais a fundo esses sólidos? Ó, os corpos redondos, eles são sólidos de revolução. E a sua superfície possui pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Então, olha só, aqui quando a gente fala em sólido de revolução, pessoal, é porque se a gente pegar um objeto plano e girar esse objeto, eu posso obter
Ó, pensa na folha do seu caderno. Pega a folha do seu caderno, pega uma pontinha dela e gira. Gira a folha do seu caderno. Vou fazer aqui agora. Será que vai dar certo? Olha só. Peguei aqui, ó, uma folha com meu horário. E se eu girar essa folha, eu vou obter, então, o quê? Eu vou obter um cilindro. Então, o sólido de revolução é exatamente isso. A gente segurar numa ponta e girar, fazer essa revolução acontecer. E a sua superfície possui pelo menos uma parte arredondada. Ó, aqui a gente tem, então, as bases são arredondadas e aqui a gente tem, né, a esfera totalmente arredondada. E elas não são planas. Agora, olha os poliedros. São sólidos cujas faces são polígonos planos e possuem face, aresta e vértice. Eu tenho prisma e eu tenho as pirâmides. Pensa comigo, pessoal. Olha só, o prisma. Aqui eu tenho uma face superior, aqui a gente tem uma face inferior, e essas laterais aqui são chamadas de faces laterais. Vamos supor que eu tenho uma pessoa bem aqui sentadinha, e eu pergunto para essa pessoa assim, qual é a face que você está vendo desse prisma? Ela vai falar um retângulo, porque se ela está sentada aqui, ela só vê essa face. É um retângulo, as faces laterais do prisma são retangulares. Agora, se eu coloco uma pessoa bem aqui em pé, falo, olha essa face, que face é essa? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho um pentágono, né? Uma figura com 5 lados. Então, aqui, perceba que se a pessoa estiver aqui em cima, olhando essa face, ela não vai ver o mesmo retângulo da pessoa que está sentada aqui. Ela vai ver aqui de cima um pentágono. Então, no prisma, olha só, aqui a gente tem as nossas arestas, aqui a gente tem os vértices e aqui a gente tem face, ó, uma face superior, outra face inferior e aqui, no caso, as faces laterais. Olha como é diferente da pirâmide. Sim, outra coisa importante no prisma, que eu já ia esquecendo de falar. As bases do prisma, elas são iguais, elas são paralelas, certo? Então, se eu tenho um polígono de 5 lados, ou um pentágono aqui em cima, aqui embaixo eu também terei um polígono de 5 lados. Essas duas bases, elas são iguais e paralelas. Diferente da pirâmide. Olha a pirâmide. Eu tenho uma base somente, certo? E todas as arestas, né, que ligam essa base, elas se conectam, elas se ligam aqui a um vértice central. Esse aqui é o vértice central. E olha outra coisa legal. Nas pirâmides, as faces laterais das pirâmides, como é que é o nome? Que figura plana é essa daqui que eu tenho na face lateral de uma pirâmide? Eu tenho um triângulo. Então, se uma pessoa estiver sentada aqui e eu perguntar qual é a face que você está vendo, ela vai falar um triângulo. E se uma pessoa estiver aqui embaixo, eu falar, olha para cima, o que é isso aqui? Essa face aqui, essa base da pirâmide. No caso, eu vou ter um pentágono, tá certo? Pessoal, espero ter ajudado vocês e a gente vai seguir ainda com esse conteúdo de sólidos geométricos. Terão outras aulas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.